Olá pessoal, muito bom dia. Agora sim, alguns estavam reclamando que a gente estava sem som, mas realmente a gente não tinha começado. Agora, dando início ao nosso chat de Position Trade nessa manhã de segunda-feira. Hoje, dia 16 de janeiro. Vamos dando início aí a mais uma semana de pregão. Uma semana aí que promete ser bastante movimentada, né, pessoal? Para quem não sabe aí, hoje nós temos vencimento de opções. Via de regra, o dia de vencimento de opções costuma ser um dia um pouco mais movimentado. A gente costuma ter aquela briga entre comprados e vendidos, né? Então hoje promete ser um dia um pouquinho mais volátil até, e com certeza o volume de negócio também deve ficar um pouquinho mais alto. Temos um semiferiado, né, pessoal, nos Estados Unidos. Hoje é dia de Martin Luther King, é o feriado lá nos Estados Unidos de Martin Luther King. Então as bolsas operam aí num horário especial. Então a gente pode ter aí uma liquidez um pouco mais reduzida no mercado americano, pode ter afetar um pouquinho o nosso mercado, mas em função aí do vencimento de opções, a gente acredita que esse impacto talvez não seja tão grande assim, certo? Temos ainda a repercussão com relação ao rebaixamento do rating de vários países da zona do euro, ocorrido na sexta-feira, pessoal, para quem acompanhou. Inclusive, um dos principais motivos aí da gente ter apresentado uma queda no último pregão da semana passada foi motivado por isso. A gente teve aí 9 países da zona do euro que tiveram seu rebaixamento de rating, né? Principalmente, entre eles, o principal, a França, teve seu rating rebaixado de AAA, né? Que é o famoso AAA para AA+, né? Continua sendo um rating muito alto, né, pessoal? Mas teve um rebaixamento aí, então traz aquela turbulência um pouquinho para os mercados. E hoje a França, inclusive, vai fazer um leilão de títulos e o mercado está aguardando aí para ver como que vai ser o desempenho dessa venda dos títulos, como é que vai ficar a questão da taxa que a França vai pagar, até para medir um pouquinho na prática qual é o impacto desse rebaixamento do rate, tá certo? Então uma semana que promete ser movimentada. A gente tem dados aí industriais vindos da China que serão divulgados na nossa madrugada, início de terça-feira lá no mercado asiático. Então amanhã a gente deve ter alguma repercussão com relação a esses dados aí. Então uma semana carregada, né, pessoal? A gente tem Copom também essa semana, terça e quarta-feira. Quarta-feira o anúncio do Copom, então da nossa taxa de juros. Então vocês podem perceber que é uma semana bastante cheia, com muitos indicadores, muita informação que pode causar movimentações aí maiores no nosso mercado, tá certo? Então, partindo aí, pessoal, para quem acompanhou o nosso comentário semanal, estava até postado aí na página principal. O próprio Filipão fez um comentário ali, ele pergunta se o rompimento de 59.600 pontos no gráfico diário do Ibovespa foi um falso rompimento. E com isso, então, eu vou começar, pessoal, dando uma repassada na semana. E como eu falei, então, no nosso comentário semanal, o mercado, infelizmente, não confirmou o rompimento de 60 mil pontos. A gente chegou a ter, durante a semana, um rompimento desse patamar, na semana passada. O mercado chegou a fechar alguns dias acima da zona aqui de 59.960 pontos, mas não conseguiu se manter assim. No final da semana, então, na sexta-feira, devolvemos boa parte dos ganhos, ainda fechamos com uma alta de quase 1% na semana, mas infelizmente o rompimento não foi confirmado. Então, a princípio, pessoal, temos o cenário de falso rompimento. Então o mercado teve um falso rompimento na semana passada da resistência. Eu quero destacar também a importância desse patamar de 60 mil. Essa é uma resistência muito forte que a gente tem para ser vencida no gráfico semanal, e é uma resistência muito importante. A partir do momento que a gente conseguir romper esse patamar e confirmar esse rompimento, ou seja,
tivermos um fechamento acima dessa zona de 60 mil pontos, o mercado entra num novo ciclo, na minha visão. A gente passa a entrar num ciclo mais altista para o nosso mercado, possivelmente buscando a zona de 65 mil pontos com uma certa rapidez. Acredito que em poucas semanas a gente possa atingir o patamar de 65 mil pontos. Então, o cenário ainda é altista, pessoal. A gente ainda tem um viés, uma tendência de curto prazo de alta, mercado formando fundos ascendentes. A gente tem um princípio de formação de topos ascendentes. Se formos olhar por máximas, não considerar apenas o fechamento, mas considerar as máximas, a gente tem já topos ascendentes também no Ibov. Então, o mercado está num processo aqui de possível reversão de tendência. É aquela reversão que a gente já vem falando há algum tempo. O mercado, inclusive, demorando um pouco mais do que a gente esperava para formar essa reversão, para romper 60 mil. A gente já tinha uma expectativa de que ao longo de dezembro esse rompimento ocorresse, não confirmou. O mercado testou esse patamar e voltou. Agora, no início de janeiro, mais uma vez, a gente uma expectativa positiva, o mercado romper. Mais uma vez, um falso rompimento, o mercado recua novamente. E agora a gente aguarda que na terceira tentativa esse rompimento seja definitivo. E daí sim a gente possa ter mais tranquilidade, pessoal? Um pouco mais de caminho livre pela frente para que o movimento de alta possa ocorrer. Então, eu ainda sigo otimista, sigo com um cenário positivo para o nosso mercado. Tá? Muitos talvez estejam ainda preocupados com as notícias vindas da Europa. Eu sempre gosto de lembrar, pessoal, as notícias muitas vezes são atrasadas. E tem um relatório que eu li, que eu achei muito interessante, eu ainda tenho gravado na minha cabeça. Um relatório que eu li em 2008, mais ou menos, se eu não me engano, por meados de outubro de 2008, no auge da crise, quando o mercado marcou fundo. E esse relatório é de uma gestora que se chama Scopus. Eles mencionaram um negócio que eu achei muito interessante, que é a questão das notícias. E eles falaram: se vocês estão esperando as boas notícias chegarem para efetuarem as suas compras no mercado, porque naquele momento eles estavam afirmando que o mercado estava talvez muito próximo de um fundo, o que acabou se confirmando, e que eles estavam vendo muitos papéis, muitos ativos baratos, muito baratos em termos de fundamentos. Então por isso eles estavam acreditando que era o momento de começar a fazer compras, mesmo naquele cenário muito desafiador, pessoal? Muitas notícias negativas, um cenário aí de muita turbulência. E eles comentaram exatamente isso, A frase foi que se vocês estão esperando as notícias positivas, as notícias alentadoras saírem nos jornais, nas revistas, no noticiário, vocês provavelmente já estarão comprando caro demais. E se a gente for analisar, pessoal, historicamente isso é verdade, Sempre que a gente vê aquelas notícias muito positivas, bolsa é o melhor investimento do ano, a gente acumula 3, 4 anos de ganhos no mercado de ações, os novos ricos do mercado e por aí vai, a gente muito provavelmente está próximo de um topo, como ocorreu em 2007. As notícias eram o brilho da bolsa, a bolsa deixa vários milionários, a história de mais um milionário na bolsa e tantas outras. E agora o que a gente vê é um cenário um pouco diferente. As notícias que a gente vê são a maioria das notícias negativas, bolsa é o pior investimento do ano, o mico da bolsa, e notícias mais ou menos nessa linha. Então, pessoal, isso é um sinal, ao menos para mim é um sinal, de que a gente pode estar muito próximo de uma reversão, muito próximo da formação de um fundo no mercado. Para quem já nos acompanha há algum tempo, sabe que a gente comentou
do fundo em agosto. A gente gravou um Trade Talks bem na semana do furacão, bem nessa semana aqui do caos no ano passado. E para quem lembra, a gente afirmou que o mercado havia formado fundo nos 48 mil. Né? A gente estava ali batendo o pé de que o mercado não viria abaixo disso. Acabou se confirmando esse nosso cenário. A gente até não esperava um recuo novamente próximo desse patamar. O mercado chegou a testar aqui próximo de 49 mil mais uma vez. A gente, apesar de não acreditar que o mercado pudesse voltar tanto, a gente esperava um recuo no máximo até uma faixa de 52 mil, 53 mil. Mas, de qualquer maneira, o fundo foi marcado em agosto. E eu, pessoal, acredito que a gente não volte a testar esse patamar num prazo tão curto. Tá? Pelo menos nos próximos 6 meses, eu não acredito que a gente chegue nem perto desses 48 mil novamente. Tá? Talvez nem voltemos a testar ele durante alguns anos. Tá? Então, eu estou com um viés bem positivo aí principalmente para esse primeiro trimestre do ano. Acredito que a gente possa ter ainda um rally, aquele rally que está sendo postergado, né, pessoal, que a gente já vem falando há algum tempo. Talvez alguns já nem acreditem mais nesse rally, mas eu sigo confiante, acredito que a gente vai ter esse rally até os 65 mil ao longo aí das próximas semanas e dos próximos 2 a 3 meses. Estou bastante otimista com relação a isso e acredito que o mercado vai ter uma performance ainda positiva. Falando da semana especificamente, a formação do candle da semana passada não foi muito animador. É um martelo invertido, tradicionalmente uma figura de reversão. Então, isso levaria a crer que a gente pode ter uma semana mais corretiva aqui no nosso mercado. Mas, de qualquer maneira, pessoal, para operar essa formação, eu sempre gosto de esperar a perda da mínima. Então, esse cenário corretivo ele se daria com a perda dos 58.600 pontos, que é a mínima da semana passada. Aqui sim a gente está entrando num cenário de correção, mercado podendo buscar a faixa entre 56.700 e, em último caso aqui, o suporte dado no patamar de 55 mil. Tá? Correção até 55 mil não me preocupa, né? Me traz um cenário não tão animador, mas não me preocupa em termos de tendência. Até 55 mil a gente segue com viés ainda altista, cenário mais altista para o mercado, tá certo? Para início é isso, né, pessoal? A gente dá uma revisada então no Ibov. Vamos partir já para as perguntas de vocês. O Jorge pede para comentar a Veagro. Tem um volume muito alto na sexta-feira. A Veagro, Jorge, teve um leilão, tá? Então, na verdade, quase que 90% desse volume se deu num leilão que ocorreu logo no início do pregão. Se a gente for para o gráfico intraday, tu vai perceber que o volume aqui, 112 milhões, né, 90% do volume ocorreu no início do pregão. Foi um leilão que ocorreu aí do BTG, BTG Pactual. É uma compra e venda de ações aí em função de uma dívida que o banco tem com um dos controladores. Então houve essa negociação aí das ações. Tá? Em termos gráficos, como vocês sabem, eu não gosto de operar ações negociadas a centavos, né? Além do mais com um volume que não é lá dos mais altos, né? A gente tem um volume na faixa de 13 a 15 milhões por dia, né? Então não é o tipo de ativo que eu costumo operar, principalmente por prazo de position, tá, Jorge? Prazo de position trade eu me preocupo muito mais, né? Eu tradicionalmente tenho já uma preocupação com relação a fundamentos, né? Eu costumo sempre escolher minhas empresas
olhando também um pouquinho o lado do fundamento, né? Mesmo nas operações de swing trade, eu costumo selecionar um pouquinho os setores que eu opero, as ações que eu gosto de operar. No prazo de position, mais ainda. Aí eu me recuso a entrar numa ação no prazo de position, por mais lindo e maravilhoso que esteja o gráfico, eu me recuso a entrar se eu não conheço a empresa, se eu não estou confiante com relação aos fundamentos dela. Então, no caso da Veagro, é exatamente esse cenário. Tá? A empresa está passando por um processo bastante complicado, bastante tumultuado aí de recuperação. Então, por enquanto, eu opto por ficar afastado dela. Tá certo? A Celite pede para comentar Vale. A Vale, Celite, como eu já venho falando há algumas semanas, está num cenário totalmente indefinido se a gente for olhar no gráfico semanal, né? É uma completa indefinição, muito lateral, né? A ação está extremamente lateralizada. Então, sinceramente, não vejo aqui motivos para fazer operações na Vale, tá? Eu possivelmente hoje, no vencimento de opções, as minhas opções que eu lancei nessa ação, acredito que vão virar pó, porque eu estou lançado na Vale A40. Então acredito, a não ser que a gente tenha uma alta mais expressiva, acredito que as minhas opções vão virar pó. Então, só lembrando, né, pessoal, no caso da Vale, eu tenho feito apenas operações de financiamento, que é a venda coberta de opções, né, em que a gente compra a ação e vende a opção, tá, exatamente da mesma quantidade. Tá? Isso é uma operação que eu considero muito, muito interessante de ser feita. É uma estratégia relativamente simples de ser montada. Ela não requer um acompanhamento constante do mercado, tá? E ela visa aí, criar uma renda recorrente, né? Eu criar ao longo do tempo uma renda, né? Em que eu vou limitar a parte das minhas perdas, no caso de uma correção do mercado, da ação, e no caso de uma alta, obviamente, que eu abro mão de parte dos ganhos, mas ao longo do tempo eu consigo criar uma renda recorrente interessante através dessa operação. Então é uma operação que eu gosto bastante de fazer e é a única operação que eu tenho feito em Vale nesse momento. Tá? Enquanto que a Vale não definir a sua tendência, eu não estou fazendo operações nela. Filipão pede para comentar Equatorial. O Equatorial também é uma ação com uma liquidez muito, muito baixa, né, Filipão? Então, também dificulta um pouquinho operações nessa ação. É uma ação que tem uma liquidez média aí de 3 milhões de reais por dia. A gente está falando aí de 10 milhões na semana, até menos do que isso. Então, é uma liquidez reduzida. É uma empresa boa, a Equatorial é uma empresa bastante interessante aí do setor elétrico. Está numa tendência de alta, né? Se a gente for olhar, ela vem numa tendência de alta, uma tendência leve, mas ascendente. E ela agora está fazendo uma congestão em topo, tá, Filipão? O que dá para pensar em fazer aqui na Equatorial? Marca essa máxima aqui na faixa de 12,90 e a mínima aqui na faixa de 12,35 aproximadamente. Tá? Dá para pensar em fazer uma compra no rompimento dessa máxima. Então, no rompimento de 12,90, aciona aqui uma posição comprada e a gente vai ter alvo para essa operação lá na faixa de R$14, um alvo bastante interessante. Um alvo aí na faixa de 8%. É um alvo muito bom, muito bom.
Então aqui na equatorial dá para pensar em fazer essa operação, mas somente no rompimento dessa máxima, tá? A gente vai comprar o rompimento desse topo, né? A gente pode estar aqui na formação de uma bandeira. Para quem gosta de acompanhar esse tipo de formação, aqui a gente tem a formação de uma bandeira, onde que é a medida, exatamente a medida do mastro, né? Então a gente projeta esse movimento aqui, a gente projeta ele para cima, que vai dar lá nos R$14, tá? Então essa é a estratégia aqui para se adotar na equatorial. Celite pede para comentar a minha querida e maravilhosa Lelis. A Lelis vem dando um cansaço naqueles que gostam e que insistem em operar no prazo de swing trade nela. Já comentei algumas vezes, não é ação para isso, mas tem alguns que insistem em operar no prazo de swing trade nessa ação. Eu, como vocês sabem, só opero na Lelis no prazo semanal, no prazo de position, por uma questão de liquidez, por uma questão de gráfico, por uma questão de volatilidade, por uma questão de agulhadas. A Lelis é uma ação de menor liquidez, então ela costuma dar algumas agulhadas, ela costuma apresentar uma volatilidade um pouco maior no curto prazo. Então, nesse momento, o que eu faço, pessoal? O que eu estou fazendo em Lelis? Eu estou marcando sempre a máxima de cada semana. Então, marco a máxima da semana passada em 27,45. Um fechamento acima dessa máxima, aciono a minha posição comprada com meu stop abaixo aqui de 25,90. Essa é a estratégia que eu vou passar a adotar em Lelis agora, visto que ela já tem aí 5, 6 pregões de correção, né? Na verdade, a gente tem 5 pregões. A semana passada já foi uma semana de alta para ela, tá? Então, na verdade, a gente tem 5 pregões de correção, já um pregão, uma semana de alta, e eu já começo a marcar então a máxima da semana prévia. Rompeu, aciono minha compra com alvo inicial aqui no topo anterior, próximo de 29,65, tá? Então essa é a minha estratégia para Lelis. Lembrando que eu ainda estou carregando uma parte das minhas posições, né? E o meu stop ainda está abaixo do patamar de 24,30. O Motas comenta que tem um monte de ativos para hoje. Inclusive, Motas, lá no Direto do Pregão, aquela nossa área exclusiva para clientes, tem alguns ativos que já estão lá listados e comentados. A gente está com 4 ações lá interessantes para compra que estão listadas e um ativo inclusive para venda. Então tá atualizado lá. Aí são aquelas operações de swing trade, né? Aquelas operações de curto prazo, estão comentadas lá no Direto do Pregão, tá certo? Então os nossos clientes aí que estão na sala, estão participando do nosso chat essa manhã, pessoal. Quando a gente finalizar aqui, se vocês quiserem dar uma passada lá no Direto do Pregão, a gente tá com alguns ativos comentados lá para operações no dia de hoje. Motas comentando então, Pecar. Pecar é um ativo que eu não costumo operar, tá, Motas? É um ativo que ele dá muita agulhada. Se vocês forem olhar no gráfico semanal, notem que ele está bem lateralizado. A gente vem aí de 2 anos muito laterais na Pecar. A gente tem um suporte. Pegando os extremos aqui, a gente tem suporte na faixa de 55,50 e resistência na faixa de R$71, né? Sendo que a gente tem aqui alguns pontos intermediários de suporte e resistência do papel também. Então, eu não penso nesse momento em fazer operações de position trade enquanto não tiver o rompimento desse topo aqui em 72, praticamente R$73. Tá? Então, não vejo aqui
oportunidades enquanto não tivesse rompimento, tá, Motas? Para o prazo de position, não me arrisco ainda na Peccar, não vejo motivo para isso. DASA tá ainda em tendência de baixa, tá? Lembrando aí, se eu não me engano, foi o Filipão ou o Felipe que falou uma vez já há bastante tempo da simetria na DASA. Até se tiver na sala aí, eu não lembro agora se foi o Felipe ou o Filipão que comentou sobre a simetria na DASA. A gente podia estar formando aqui um movimento simétrico na DASA. Por enquanto a simetria vem sendo respeitada, né? Se vocês forem notar aqui, a gente veio em 2010 de uma alta forte, uma correção, né? E em 2011 que a gente teve uma alta aqui, né, repetindo esse movimento. Então, na verdade, a simetria aqui, esse movimento se repetindo aqui, e esse movimento aqui mais amplo, né, pessoal, se repetindo aqui. Então, a gente pode ainda na DASA ter mais um longo processo de correção, inclusive vindo buscar aqui a faixa de R$10, R$10,50, tá? Então a DASA é um ativo que ainda está em tendência de baixa, ela fez um repique na média, não consegue romper a média de 21 semanas. Notem aqui como ela já tentou algumas vezes, não consegue romper, tá? Então, enquanto não tiver esse rompimento, principalmente o rompimento da média de 55 semanas, eu não vejo aqui oportunidades no ponto comprado na DASA, tá? Em função da tendência e dessa possível correção mais longa que a DASA pode ter em função dessa simetria, tá? Então, eu teria um pouquinho mais de cuidado na DASA. Felipe ele está comentando, Felipe SC foi ele que falou, né, Felipe? Então, realmente, não tô errado, minha memória ainda está funcionando, né? Então, realmente, essa simetria ela pode vir a acontecer e eu não estou pensando em fazer compras na DASA por enquanto, tá? Acho que não compensa o risco nesse momento. Motas pede para comentar também Fibria. Fibria da mesma forma, tá, Motas? Tendência clara de baixa ainda na Fibria. Nota que ela não consegue nem romper a média de 21 semanas. Tá? Ela não está com força ainda, ela vem formando ainda topos e fundos descendentes. Então, a Fibria não é um papel também que eu estou buscando aqui, que eu estou de olho para fazer operações de position trade, tá? Muito menos na ponta comprada. Nesse momento aqui não vejo nenhum motivo para fazer compras na Fibria. E na Suzano da mesma forma, né? A Suzano ainda mais afastada da média de 21 semanas, o que pode gerar um repique. Até pela formação, se a gente for olhar, ela tá fazendo uma congestão. Se a gente for para o gráfico diário, alguns até podem chamar isso aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido, né? A gente tem um ombro aqui, a cabeça aqui, o segundo ombro aqui. Então, no rompimento aqui de R$ 7,15, ela acionaria essa formação e projetaria o movimento lá na faixa de 8,20. Nota aqui um detalhe importante, Motas. Ela tem um primeiro alvo na faixa 7,80 e segundo alvo na faixa 8,20. 7,80 vai coincidir com a média de 21 semanas. Então aqui já é uma resistência forte que a ação vai enfrentar. E caso ela consiga atingir a expansão total do movimento, ela vai se deparar com um topo anterior também bastante importante. Então nota que o ativo ainda está com dificuldade para reverter tendência. Então é uma ação ainda complicada para fazer operações. Se tu estiver olhando para o gráfico de
diário de swing trade, daria para pensar numa compra aqui no rompimento de 7,15, tá? Mas eu também não compraria antes disso. Índice futuro vou deixar para o finalzinho, depois a gente comenta ele, tá, mercador? Tá, Motas. Depois eu vou falar do índice futuro. O mercador comenta que se ele tivesse vendido o Lelis teria feito um bom negócio. Olha, mercador, para swing trade, sim. O detalhe é que é o seguinte: onde teria acionado tua compra aqui de swing trade? Tá? Tua venda. A minha venda para swing trade teria acionado na perda dessa mínima aqui na quinta-feira, tá? Que foi em 26,80. Isso quer dizer que a ação acionou a venda e corrigiu no extremo 1,5%, sendo que no fechamento ela corrigiu 1%. E está próximo de um suporte, tá? Suporte aqui no alvo de 2%. Então, mesmo que eu tivesse pensado em fazer uma venda descoberto, que eu não faço em Lelis, né? Sabe muito bem que eu não me arrisco a vender Lelis a descoberto, não enquanto ela não reverter tendência, o que não está nem próximo de acontecer nesse momento. O alvo aqui é muito curto. A gente está falando de um alvo de 2% para um stop na faixa de 2 a 2,5%. Então, não é a operação que eu gosto de fazer pelo risco-retorno, muito menos operar contra a tendência de um papel que está em clara tendência de alta. Tá? Então, se tu fez a operação, mercador, ganhou dinheiro, parabéns, mas não é o tipo de operação que eu gosto de me arriscar e me aventurar. Vale destacar aqui que eu gosto de cuidar do meu patrimônio, tá? Eu tenho uma preocupação muito grande com o patrimônio que eu consegui construir ao longo desses anos no mercado, e perdi bastante dinheiro no início dos meus negócios. Felizmente esse bastante dinheiro era pouco, né? Eu estava começando, então felizmente essa perda aí foi pequena. Então hoje eu me preocupo muito com a preservação do meu capital, com a preservação do meu patrimônio. Então eu já me arriscava bastante, tá? Talvez há coisa de 3 anos atrás, 2 anos, 3 anos atrás, eu talvez até me arriscasse em fazer uma operação como essa que tu comentou, tá, mercador? E outras tantas aí que a gente vê, talvez no dia a dia, vê comentários aí de outros traders, outras pessoas aí falando, operações bastante agressivas. Eu atualmente não me arrisco nesse tipo de operação porque eu aprendi ao longo desses anos aí que é importante, é crucial, na verdade, né? É o principal ponto que a gente tem que se preocupar para ter sucesso no médio e longo prazo como traders, num mercado difícil como a gente vive, um mercado muito competitivo, né? Tem muitos profissionais extremamente qualificados operando, grandes gestores de fundos, né, pessoal? Notem que a gente não tá disputando espaço, né, com gente pequena, são grandes profissionais. Então eu aprendi que o principal ponto que a gente tem que se preocupar é com a preservação do capital. Então hoje eu me preocupo muito mais em não perder dinheiro do que ganhar dinheiro. E isso é uma coisa que eu levei tempo para perceber. E é um erro que eu noto que muitos investidores iniciantes cometem, que eles entram no mercado preocupados em ganhar dinheiro, né? Ou seja, o quanto eu vou ganhar hoje, quanto eu vou ganhar nesse mês, o quanto eu posso ganhar nesse ano, né? Qual é o retorno que eu tenho que ter sobre o meu patrimônio para ficar rico, né? O quanto que eu tenho que ganhar todo dia. E pessoal, essa visão ela acaba muitas vezes ofuscando aí o nosso objetivo principal, que é ser bem sucedido no longo prazo. Então, uma preocupação que eu tenho, que eu
gostaria de passar para vocês, quem considera importante que vocês tenham, primeiro, preservar capital. Tá? O quanto eu posso perder hoje? Tem um livro que eu recomendo para quem não leu ainda, é um livro do Alexander Elder. Eu não lembro o nome em português. O nome, eu acho que nem sei se tem tradução pro português, tá? É um livro que se chama Welcome to My Trading Room, tá? Traduzindo literalmente Seja bem-vindo à minha sala de trade. E o que eu gosto dos livros do Elder, eu já li alguns deles, é que ele aborda muito essa questão do psicológico, né? E ele faz nesse livro um comparativo do trader com um alcoólico, com um alcoólatra, né? Então ele compara as reuniões dos alcoólicos anônimos, que ele diz que ele participou, por ser um psiquiatra, ele participou de muitas dessas reuniões, e que ele começou a ver naquelas declarações que ele começava a ver se ele mudasse a palavra bebida, né, o álcool, para trade, se encaixaria muito no cotidiano dele, né? Nos erros que os traders cometiam, ele como trader e outros traders, amigos que ele conhecia no mercado. E ele percebeu, e ele tem um mantra que ele comenta no livro, não sei se ele realmente faz isso, mas ele tem um mantra que ele chegava de manhã no escritório, enquanto ele estava ligando as máquinas, né, se posicionando, ele parava na frente do computador e dizia: eu sou um trader, como é que ele fala? Ele fala, meu nome é Alexander Elder, eu cometo muitos erros, né? Eu sou um trader que falha e o meu objetivo hoje é não perder dinheiro, né? Então, olhem a mudança, né, pessoal? A minha preocupação é hoje não perder, né? Vou entrar hoje no mercado para não perder, eu vou entrar hoje no mercado para não perder, vou entrar amanhã no mercado para não perder, né? E ele comenta um negócio, não é a questão do não ter prejuízo, não é essa questão, pessoal. Ele comenta muito o risco do negócio, né? Quando eu tenho um negócio, quando eu sou dono de uma empresa, sou empresário, eu aceito algumas perdas no meu dia a dia, né? Alguns pequenos prejuízos, eles são aceitáveis no negócio, eles fazem parte do negócio. Ele comenta o caso de um feirante, né? Um feirante que ele vai todo dia lá de manhã na Ceasa, né, na feira. Ele sabe que no final do dia vão sobrar algumas verduras que vão ser descartadas. Mas essas verduras que vão ser descartadas estão já dentro do cálculo dele que ele pode perder, né? Ou seja, está dentro do risco do negócio dele. Agora, se chega lá uma proposta, um vendedor chega para ele e diz: olha, eu tenho aqui uma carreta de frutas exóticas, que tu pode vender elas aí na tua feira e lucrar uma fortuna. Imaginem, pessoal, esse feirante ele comprar essa carreta, botar uma grana pesada nessa carreta de frutas exóticas e colocar à venda, e essa fruta não ser aceita. Ele não conseguir vender e essa carreta toda vai para o lixo. Esse tipo de prejuízo ele não pode ter. Esse tipo de prejuízo pode arruinar o negócio dele. E quando Alexander Elder fala do não perder, não perder além daquele risco que eu tolero, ou seja, além do que está previsto no meu manejo de risco, além daquele patamar que eu estou disposto a perder no trade, tá? Então é isso que eu quero que vocês tenham na cabeça, pessoal. Quando vocês forem fazer as operações de vocês, se preocupem em não perder, ou seja, não fugir do manejo de risco. Entrem no trade, vocês montam o planejo de risco de vocês, o plano de trade, sigam ele, pessoal. Não deixem um stop passar. Se eu entrei na operação e o stop está naquele determinado patamar, sigam, acionem o stop. Aquele prejuízo que está dentro do manejo de risco vocês podem aceitar. Vocês não podem aceitar um prejuízo maior do que aquele que está previsto. Tá?
esse é o recadinho aí que eu quero deixar para vocês aí. São pequenas coisas, né, pessoal, que eu levei alguns anos para me dar conta. Por mais que eu tivesse lido alguns livros, feito alguns cursos, demorou um pouquinho para entrar na cabeça essa questão. Eu sei que não é fácil, por mais que eu esteja falando aqui para vocês, eu sei que talvez muitos não vão seguir isso. É normal, tá, pessoal? Mas acho importante que vocês comecem a botar isso na cabeça de vocês. Celite comentou da Brasil Foods. Ficamos com medo de entrar em Brasil Foods, poderíamos ter saído com lucro. Eu não sei de que operação tu está comentando aqui, Celite, mas para position trade eu não vejo aqui nenhuma operação nela por enquanto, tá? O Anderson comenta de Amar. Ele pergunta se é interessante entrar se romper os 17,80. Olha, Anderson, para position trade não, tá? Porque o ativo está em clara tendência de baixa. Então, eu não vejo entradas aqui para position trade. Por mais que ela tenha feito um candle aqui de alta, de reversão, a gente ainda está em tendência de baixa. Então, aqui seria um possível repique dentro da tendência. Então, para position trade, eu não vejo aqui operações em Marisa, tá? Em Amar 3. O Ledig pede para comentar Petro. Petro está testando uma resistência importante, né, Ledig? Nessa faixa aqui de 23,30. O ativo não consegue romper, tem uma média, tem uma LTB nesse patamar. Então, o rompimento dos 23,30, 23,40 pode inclusive acionar uma posição comprada, tá? O rompimento desse patamar, no fechamento acima dessa região, aciona a posição comprada na Petro, que faz tempo aí que ela não dá, né? Pode estar formando aí uma reversão interessante. Lembrando que Petro é uma das minhas favoritas aí para esse ano, tá, pessoal? É uma das minhas... por incrível que pareça, a Petro é uma das principais aí que está no meu radar para esse ano de 2012. Felipe pede para comentar Pomo. Pomo segue aí, né, Felipe? A gente já acionou compra há algumas semanas, né? Há 3 semanas acionou compra em Marco Polo. Eu já estou elevando o meu stop para baixo de 6,90, abaixo desse candle aqui, para já alijar parte do risco desse trade, tá? Então já estou encurtando um pouquinho o stop, inclusive fica abaixo da média de 21 semanas, e vou tentar carregar aqui essa operação ainda por mais algum tempo. Magazine Luiza tem um histórico ainda não tão longo, né, Felipe? Então dificulta aqui a análise, principalmente pelo fato de que Magazine Luiza está em clara tendência de baixa ainda, né? Topos e fundos descendentes, então por enquanto não me gera operações na ponta comprada nesse papel. O Renan pede para comentar Elet e Fibra. A Fibra eu já comentei, então vamos para Elet ON. Elet tá num fundo aqui, né, Renan? Eu, por enquanto, não penso em fazer operações na ponta comprada, não, tá? Ela tem uma resistência importante que na faixa próximo de R$19. Tem a média também de 55 semanas que vem segurando e balizando um movimento de correção. Então, enquanto não romper a faixa de 19 aqui, eu não penso em comprar Elet ON. Mercador pede para falar de PEMAN. PEMAN, clara tendência de baixa, liquidez muito pequena também, né? Faixa aí de 10 milhões. Então,
Fora do radar, né, mercador? Esse ativo aí nem se comenta. Não... Clara tendência de baixo, liquidez reduzida, passo reto. Esse aqui está fora do meu radar, não perco tempo com esse ativo. Alpargatas, essa sim, um ativo também de baixa liquidez, uma média de 15 milhões por semana, mas notem aqui a diferença do gráfico, né, pessoal? Por favor, aqui não tem nem o que a gente falar, né? O ativo está em claríssima tendência de alta. Nessas últimas semanas rompeu um topo histórico, rompeu o topo aqui na faixa de 11,80, R$12. Tá? Vai subindo com tranquilidade, né? Sem barreiras agora para continuar o movimento. Então, Alpargatas, a estratégia aqui é aguardar recuos próximo das médias, ou quem sabe um teste novamente aqui da região de R$12, um pullback, para tentar fazer alguma posição comprada nesse papel. Tá? Alpargatas aí em clara tendência de alta. Então, esse ativo sim, tá, mercador? E quem fez a pergunta aqui também, o Rafael, né? O Rafael perguntou, esse papel, sem dúvida, a gente tem que pensar em fazer compras, né? Contrário aí de PEMAN e outras aí que eu já falei. O Anderson pergunta de OGX. OGX está num processo também de recuperação similar à Petrobras, tá, Anderson? Também é uma das minhas preferidas aí para o ano. O setor de petróleo, para mim, é um setor importante para esse ano de 2012, principalmente Petrobras e OGX, tá? A OGX tem uma resistência forte aqui na faixa de R$15. Então, para fazer posições compradas na OGX, eu aguardaria o rompimento aqui desses R$15, tá, Anderson? Então, eu esperaria romper esse patamar para comprar OGX. Antes disso, é uma antecipação, né? A gente vai estar aqui se antecipando ao movimento que pode não se confirmar. Então, eu prefiro sempre comprar o rompimento, ou seja, comprar a confirmação do movimento, tá certo? Para finalizar então, pessoal, as últimas perguntas aqui, o Felipe pergunta por quanto nós compramos Pomo, o Jorge pergunta da liquidez da Alpargatas e o Filipão pede para comentar a Ambev. Então, as últimas três para a gente finalizar. Pomo, Felipe, eu comprei nesse rompimento aqui em 7,25, tá? Porque ela formou aqui uma figura de reversão no gráfico semanal, que é um gap escondido, acima da média, né, no suporte, acionou minha compra aqui em 7,25, tá? Então, eu estou elevando meu stop para baixo de 6,90, mas ainda é um stop loss, tá? Então, estou tentando carregar essa operação ainda até o alvo. O Jorge comentou da liquidez. Jorge, se for olhar, a Alpargatas tem uma liquidez média de 15 milhões por semana. Pensem bem, por semana. Tá? A gente está falando aí de uma liquidez na faixa de 3 milhões por dia. É uma liquidez baixa. Certo, Jorge? Eu não sei o que tu considera uma liquidez boa para uma ação. Uma liquidez para mim de 3 milhões por dia, 4 milhões por dia é baixa. Tá? Então, a Alpargatas tem uma média de 15 milhões por semana. É uma liquidez reduzida. Então, é um ativo que eu faço operações com capital um pouco menor. Tá? Assim como eu faço em Lelis. Lelis é uma ação que eu adoro. Acho uma empresa fantástica. Faço muitas operações na ponta comprada já há algum tempo nela, mas é uma ação que eu não entro com todo o capital que eu poderia entrar. Por quê? Porque a liquidez dela é baixa. É uma ação que negocia menos de 20 milhões por semana. É baixa. Vocês podem discutir o que quiserem. Para mim, é baixa. Então, eu não vou entrar com todo o meu capital numa ação como essa. Eu tenho que ter esse cuidado no meu manejo de risco, tá, Jorge? Então,
Alpargatas é uma ação de baixa liquidez, sim. Entra nos meus critérios, tá? No meu critério. Vejam bem, pessoal. Eu não quero que vocês sigam os mesmos critérios que eu. Tá? Eu tenho alguns critérios para determinar a liquidez de uma ação, que eu considero uma liquidez boa, uma liquidez baixa. Para uma liquidez de swing trade, para uma liquidez de position. Tá? Eu tenho os meus critérios. A Alpargatas, ela não entra nos meus critérios de liquidez para swing trade, e para position trade ela é considerada uma ação de baixa liquidez. Então eu tenho que entrar sempre com capital um pouco reduzido nesse papel. Tá? Ambev 4, essa aqui. Ambev, pessoal, aqui é o seguinte, tá? Ambev está em claríssima tendência de alta. Onde que eu gostaria de comprar Ambev? Tá? Onde que é o ponto que eu considero o ponto fantástico, perfeito, ideal, onde eu vou entrar com tudo que eu puder em Ambev, tá? Onde eu vou aqui ficar maravilhado se eu conseguir comprar. É aqui embaixo na faixa de R$53. Notem que eu estou aqui com as 3 setinhas, né? Ou seja, aqui é compra, compra, compra. Aqui eu não posso deixar de comprar. Independente se o mundo está derretendo, vai acabar o mundo, os países todos vão se desintegrar, eu vou comprar a Ambev aqui nesse patamar se ela vier. Tá? Um segundo ponto que eu considero muito interessante para compra, que é o compra-compra, é aqui próximo da média de 21 semanas, na faixa de R$60. Tem um topo anterior aqui também. Então esse patamar aqui eu vou pensar muito mais forte em comprar. Inclusive, se vier testar esse patamar, vai estar acionando a estratégia que eu tenho de position para Ambev, que eu apresento no nosso webinar premium de manejo de risco. Tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, a gente tem o nosso webinar premium, eu apresento essa estratégia em detalhes. Tá? E um terceiro ponto é o patamar atual que a empresa se encontra. Aqui, pessoal, a minha compra ela se dá na confirmação. Tá? Aqui, da mesma forma. O único ponto em que eu compro sem esperar uma figura de reversão, uma figura de reversão de tendência, é aqui embaixo, próximo dos 53. Aqui é o único ponto em que eu já começo a comprar Ambev, mesmo com ela em queda. Tá? Aqui eu já começo a fazer posição. Aqui na média de 21 e aqui na média de 9, eu faço posições na confirmação. Ou seja, Ambev recuou, respeitou a média, eu vou comprar se ela fechar algum dia essa semana acima de R$ 64,95. Acima de R$ 64,95 eu penso em comprar Ambev. Na verdade aqui eu não penso, aqui eu vou comprar Ambev nesse rompimento. Tá? Então, essa é a estratégia que eu vejo para Ambev. E para a gente finalizar, nosso índice futuro, vamos para o gráfico diário, índice futuro, vamos para o intraday, mercado em alta, 0,42 de alta, fechamos a primeira hora. O que eu faço aqui? Hoje é um dia um pouquinho mais complicado, porque a gente tem vencimento de opções, tá, pessoal? Mas, de qualquer maneira, eu sigo a minha estratégia de rompimento da primeira hora. Tá? Então, se romper algum desses extremos, eu vou tomar posição, seja ela na ponta vendida, seja ela na ponta comprada. Tá? Então, índice futuro, marco máxima e mínima da primeira hora. Vou agora para o gráfico de 15 minutos. E aqueles que fizeram o nosso coaching sabem como é que é a minha estratégia, qual é a tática que eu adoto aqui para acionar minha compra ou minha venda nesse rompimento. Tá? Eu uso o gráfico de 15 minutos e o resto da tática eu deixo aí, né, pessoal, para os alunos do coaching, aqueles que
fizeram nosso coaching sabem qual é a forma que eu adoto essa tática, e aqueles que tenham interesse, a gente vai ter uma turma de coaching aí em fevereiro. Então, aqueles interessados já podem mandar e-mail para a gente, para contato@focalize, pedindo mais informações que a gente manda para vocês. Essa é uma das estratégias que a gente apresenta no nosso Coaching Focalize, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente até acabou se estendendo aqui um pouquinho mais. Eu acabei me emocionando um pouco aqui na parte de manejo de risco, né, e preservação do capital. A gente já está aí com 20 minutos de negociação. Então, desejo a todos aí uma ótima semana. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Amanhã, a partir das 10h15, nós temos o nosso chat de Swing Trade com o Momberger. A gente aguarda a presença de todos vocês e seguimos aí à disposição, tanto no fórum, quanto aí para os nossos clientes na área do chat ao vivo e no direto do pregão, para passar informações para vocês, tá certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, forte abraço e uma ótima semana.